Graça e paz, meus irmãos, pastor Márcio Silva falando. Quero trazer uma reflexão para as nossas vidas que se encontram no livro de João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Louvado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor hoje e eternamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Jesus estava com seus discípulos à beira da praia, depois de terem comido um peixe assado. Isso ocorreu após sua morte e ressurreição, onde ele se apresentara por algumas vezes aos seus discípulos. Em particular, nessa ocasião, onde ele estava ali com seus discípulos e, após ter jantado, ele estava conversando com Pedro, interrogando Pedro por 3 vezes a mesma pergunta, se Pedro o amava. E Pedro respondendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava chamando Pedro ao pastorado para cuidar da sua igreja. Veja, Jesus não perguntou se Pedro amava a sinagoga, se Pedro amava a cidade, se Pedro amava os seus barcos, se Pedro amava as suas sandálias. Não. Jesus perguntou se Pedro o amava. Sabe por quê? Porque não podemos cuidar de vida se não tiver, em primeiro lugar, amor a Deus. Quem ama a Deus, ama os seus semelhantes. Jesus ensinou sobre os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É impossível cuidar de vidas se não tiver o amor de Deus. É impossível fazer a obra de Deus se não tiver o amor dele sobre as nossas vidas. Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, porque muitas vezes temos colocado em primeiro lugar as nossas vontades, temos colocado em primeiro lugar as nossas convicções, os nossos desejos, e deixado Jesus em segundo plano. Mas talvez você me diga: eu não sou pastor, eu não tenho um cargo ministerial, mas eu quero te falar que você tem alguém para cuidar. Você tem a sua família, você tem o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, tem seus filhos, tem o seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Sempre vai ter alguém para ele e você tomar de conta. Amarás o teu próximo é tomar de conta, é se importar com aquele que está à beira do caminho, é se importar com aquele que muitas vezes é desprezado pela sociedade, com aquele que é abandonado pela sua família. Nosso dever é cuidar dessa pessoa. Se temos o amor de Deus sobre a nossa vida, temos que cuidar uns dos outros. E só podemos fazer isso se nós amarmos a Deus em primeiro lugar. A Bíblia nos relata em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Aleluia! Deus é o próprio amor. Deus mostrou o seu amor para conosco entregando o
seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para pagar os nossos pecados. Em João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer o seguinte. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor gera perdão. Deus gerou perdão sobre as nossas vidas através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quem tem o amor de Deus sobre a sua vida também libera o perdão para aqueles que o feriram. Um exemplo disso é José. José do Egito, como é conhecido a história relatada na Bíblia Sagrada, aonde fora vendido pelos seus irmãos, aonde foi humilhado, passou por situações constrangedoras, mas ainda assim não perdeu o temor e o amor de Deus que estava sobre a sua vida. Deus o honrou e o exaltou numa terra longínqua, na terra do Egito. Em uma determinada ocasião, José esteve frente a frente com seus irmãos, onde ele poderia muito bem fazer o que bem entendesse, mandar prender, mandar matar os seus irmãos por terem feito mal a ele anos atrás. Mas José era diferente. Por quê? Porque ele tinha o amor de Deus sobre a sua vida. E por isso José decidiu não maltratar os seus irmãos, mas liberar perdão. Talvez você que me ouve esteja precisando liberar perdão para alguém que te magoou no passado, alguém que te feriu com palavras, com atitudes. Talvez você me diga, mas pastor, não foi eu que errei, foi ela, foi ele que errou. Como é que eu tenho que liberar perdão? Como é que eu tenho que pedir perdão? É justamente isso. Quem tem o amor de Deus entende. Quem muito é amado, muito ama. Quem muito foi perdoado, irá também ter de misericórdia do seu próximo. Que essa reflexão venha estar sobre a tua vida. Assim como Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava, assim ele pergunta para mim e para você. E ele diz o teu nome e pergunta: tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E ele diz: cuida dos teus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Assim diz as Escrituras. Que você venha refletir nessa palavra e que você venha pedir esse amor de Deus sobre a tua vida. Talvez você ainda não conheça esse amor pleno e genuíno, ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas eu quero fazer uma oração por você. Se você decidiu hoje entregar a sua vida a Jesus, você vai repetir essa oração comigo. Santo Deus, hoje eu decido entregar a minha vida, os meus caminhos a Ti. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. Apaga o meu nome do livro da acusação e escreve no livro da vida. É assim que eu oro e agradeço em Teu santo nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração sincera, saiba, Jesus te perdoou. E a partir de hoje é uma nova caminhada com Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Um forte abraço